Milionário adquire uma mansão abandonada e descobre uma menina escondida com seu irmão bebê. Ela conta: "A minha mãe desapareceu ao tentar salvar-nos." O que ele descobre a seguir transforma a sua vida e revela um segredo devastador sobre a sua própria família. Inscreva-se no nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu gosto no vídeo para continuar a acompanhar. Eduardo ajustou o paletó elegante e observou a mansão antiga à sua frente, sentindo o vento frio da manhã trazer consigo o aroma característico de madeira envelhecida e vegetação úmida. A propriedade, envolta por árvores densas e uma cerca enferrujada, parecia perdida no tempo, com suas janelas quebradas e pintura descascada. O empresário bem-sucedido havia acabado de adquirir aquele imóvel em um leilão por um preço surpreendentemente baixo, considerando seu valor histórico. Sua visão empreendedora já imaginava o potencial de transformar aquele lugar em um hotel boutique exclusivo. Ao entrar pela porta principal, a madeira rangeu sob seus pés enquanto a luz do sol invadia o ambiente através das frestas das persianas destruídas, revelando uma escadaria majestosa coberta por camadas de poeira. Eduardo explorava o espaço com calma, admirando os detalhes arquitetônicos que sugeriam um passado glorioso. Em meio ao silêncio do local, um som inesperado o fez parar. Era um ruído leve, como um sussurro ou algo sendo arrastado. Seguindo os sons com uma lanterna que trouxera por precaução, Eduardo descobriu sinais claros de ocupação recente em um dos cômodos: um cobertor velho, restos de comida e uma mochila surrada. Antes que pudesse processar a descoberta, um movimento repentino chamou sua atenção. "Quem está aí?" perguntou com voz firme, mas gentil. Lentamente, uma menina magra de aproximadamente 10 anos emergiu de trás de um armário, segurando um bebê em seus braços. Eduardo ficou paralisado diante da cena inesperada. A menina o olhava com olhos arregalados, cheios de medo, enquanto o bebê começava a choramingar suavemente. "Por favor, não nos leve embora", sussurrou a menina, apertando o bebê contra o peito. Eduardo se abaixou para ficar na altura dela, notando suas roupas desgastadas e o rosto pálido. "Não vou fazer nada contra vocês", respondeu com suavidade. "Onde estão seus pais?" A menina hesitou antes de responder, sua voz trêmula, quase inaudível. "Minha mãe? Ela foi embora. Não voltou." O coração de Eduardo apertou diante daquela revelação, e algo dentro dele se transformou naquele momento. Ali, naquela mansão que considerava apenas mais um investimento, ele havia encontrado algo muito maior. Uma história humana que precisava de sua ajuda. Eduardo permaneceu de pé, observando a menina que ainda segurava o bebê com força protetora. "Qual é seu nome?" perguntou com gentileza, mantendo distância para não assustá-la. "Isabela", respondeu ela hesitante, desviando o olhar. "E ele é Gabriel, meu irmão." O bebê, alheio à tensão do momento, olhava para Eduardo com olhos grandes e curiosos. Eduardo notou como Isabela parecia exausta, seus ombros magros caídos sob o peso de uma responsabilidade que claramente não deveria ser dela. "Vocês estão aqui há quanto tempo?" Eduardo perguntou, sua voz carregada de preocupação. "Não sei ao certo", respondeu Isabela, quase sussurrando. "E sua mãe? Onde ela está?" O rosto da menina endureceu, e ela respirou fundo antes de responder, tentando conter as lágrimas. "Ela foi procurar ajuda. Disse que ia voltar, mas não voltou." Eduardo sentiu um nó na garganta ao imaginar o desespero daquela mãe. "Entendo", disse ele, ainda abaixado na altura dela. "Este lugar não é seguro. Vocês precisam de ajuda." Os olhos dela se estreitaram com desconfiança. "Não vamos embora. Minha mãe vai voltar." A determinação na voz de Isabela surpreendeu Eduardo, que reconheceu o medo por trás de sua resistência. "Escuta, só quero ajudar. Podem confiar em mim." "Por que a gente confiaria?"
rebateu Isabela rapidamente, seu olhar fixo e desafiador. A pergunta pegou Eduardo desprevenido, mas ele respondeu com sinceridade. Porque eu não vou deixar vocês passarem por isso sozinhos. Isabela o encarou por um longo momento, como se buscasse algo em suas palavras. Se você nos levar, como minha mãe vai nos achar? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Vamos fazer assim. Vocês vêm comigo para um lugar seguro e... eu prometo procurar sua mãe. Isabela hesitou, claramente dividida entre a necessidade de proteção e o medo de perder o contato com a mãe. Você jura? Juro, respondeu Eduardo com convicção. Mesmo com a promessa, Eduardo percebeu que o olhar dela ainda carregava dúvidas. Para Isabela, palavras não significavam muito naquele momento. Ela estava claramente acostumada a depender apenas de si mesma. Tá bom, mas só se Gabriel ficar comigo o tempo todo, disse ela, olhando para o irmão, com amor protetor. Claro, ele vai estar com você o tempo todo, garantiu Eduardo. Mais tarde, enquanto comiam pizza sentados no chão da sala, Eduardo observava como Isabela continuava acompanhando cada um de seus movimentos com um olhar atento. O simples fato de ela aceitar a comida já representava um pequeno progresso na construção da confiança. Por que você comprou essa casa? Perguntou Isabela repentinamente. Eduardo sorriu de leve. Trabalho comprando casas e propriedades para restaurá-las ou transformá-las. Esta aqui parecia uma boa oportunidade. Então você vai destruir tudo? Perguntou ela, alarmada. Não, quero restaurá-la, trazer de volta a beleza que ela tinha. Isabela relaxou um pouco, mas ainda mantinha certa distância emocional. Para ela, aquela mansão era mais do que um simples abrigo. Era um símbolo de algo maior, talvez esperança. Antes de sair, Isabela insistiu em levar sua mochila e uma foto da mãe com Gabriel. O nome Beatriz, que estava escrito no verso da foto, soou estranhamente familiar para Eduardo, mas ele não conseguiu identificar por quê. Enquanto dirigiam, Isabela olhava pela janela, segurando Gabriel no colo com proteção. Eduardo percebeu que aquela jornada seria mais desafiadora do que imaginava, mas também mais significativa. Ele não apenas procuraria por Beatriz, protegeria aquelas crianças e encontraria um propósito maior em sua missão. No dia seguinte, ao retornar à mansão, Eduardo entrou no vasto salão principal, com outro olhar. Mais consciente da história que aqueles cômodos desgastados escondiam, decidiu explorar a casa com mais atenção, buscando pistas sobre Beatriz. A promessa que fizera para Isabela pesava em seus ombros com uma responsabilidade que não podia ignorar. A luz matinal atravessava as janelas quebradas, criando padrões de sombra nos pisos de madeira, enquanto Eduardo percorria corredores e cômodos abandonados. No andar superior, uma porta entreaberta chamou sua atenção. Ao empurrá-la devagar, descobriu um quarto diferente dos outros. Embora igualmente desgastado, havia sinais claros de ocupação recente. Uma cama improvisada e pertences pessoais indicavam que aquele era o refúgio de Isabela e Gabriel. Sobre uma escrivaninha antiga, um caderno de capa azul chamou sua atenção. Eduardo o pegou e limpou a poeira que o cobria, revelando na primeira página: Diário de Beatriz. Ele hesitou por um momento, sentindo o peso da descoberta, mas começou a folhear as páginas. As palavras revelavam os sacrifícios e medos de uma mãe tentando proteger seus filhos. Os dias passam e a sensação de perigo nunca desaparece. Sei que não posso confiar em ninguém, mas preciso continuar por Isabela e Gabriel. Minha maior preocupação é que, se algo acontecer comigo, eles fiquem desprotegidos. Eduardo sentiu um aperto no peito ao ler aquelas palavras cheias de determinação e angústia. Continuou lendo até encontrar algo que o deixou inquieto. Quando aceitei vir para cá, não sabia da verdadeira história. Só depois descobri que esta casa pertenceu à minha família
antes de ser tomada. Foi uma luta longa e desigual. Perdi tudo. Não posso gastar tempo com ressentimentos enquanto meus filhos precisam de mim. Eduardo franziu a testa, afetado pelas palavras de Beatriz mais do que esperava. A leitura continuou até uma passagem que o fez congelar. Descobri que Eduardo Marques, herdeiro da família que prejudicou a nossa, comprou esta mansão em um leilão. Talvez ele nem saiba quem eu sou, mas sua família foi responsável pela nossa situação. Apesar disso, não posso sair daqui. Este lugar guarda lembranças importantes. Eduardo sentiu as mãos tremerem levemente. Sua própria família estava envolvida em algo que ele desconhecia, mas que agora o colocava no centro de uma história dolorosa. Fechou o diário por um momento, tentando processar a revelação. Determinado a continuar, folheou até as últimas páginas, onde encontrou uma anotação que soou como um apelo direto. Se algo acontecer comigo, espero que Isabela saiba o quanto a amo. As palavras finais do diário ecoavam na mente de Eduardo, enquanto ele fechava o caderno e saía do quarto. Na sala, encontrou Isabela brincando com Gabriel. "Você encontrou algo?" perguntou ela, desconfiada. Eduardo hesitou antes de responder. "Sim, o diário da sua mãe." Os olhos de Isabela se arregalaram. "O que ela disse?" Ele colocou o diário sobre a mesa e se ajoelhou ao lado dela. "Ela disse que ama você e Gabriel mais do que qualquer coisa e que faria de tudo para protegê-los." Isabela abraçou Gabriel com força. "Ela vai voltar, não vai?" perguntou em voz baixa. Eduardo pousou a mão no ombro dela. "Vamos encontrá-la, prometo." A revelação do diário não apenas aumentou sua determinação, mas o fez perceber que precisava confrontar o passado de sua família para proteger o futuro dessas crianças. O diário de Beatriz não saía de sua cabeça. As palavras dela, carregadas de desespero e amor pelos filhos, o tocavam profundamente. Na manhã seguinte, Eduardo entrou em contato com Henrique, um antigo colega que dirigia uma respeitada agência de investigações particulares. "Henrique, preciso da sua ajuda. É urgente. Diga o que está acontecendo, Eduardo." Ele resumiu a situação, explicando sobre o desaparecimento de Beatriz e a urgência em encontrá-la. Henrique, experiente e discreto, concordou em começar imediatamente. "Me envie tudo o que tiver. Descrição, fotos, qualquer detalhe que possa ajudar." Depois dessa ligação, Eduardo foi até Isabela para buscar mais informações. Quanto a Gabriel, ele é muito pequeno para entender, mas minha esperança é que ambos possam crescer longe das dificuldades que nos cercam. Talvez um dia alguém os encontre e os proteja. Talvez alguém corrija o que foi feito de errado. Eduardo se agachou ao lado de Isabela, que estava sentada no chão, entretendo Gabriel com um brinquedo improvisado. "Isabela, vou contratar pessoas para procurar sua mãe. Eles são muito bons nisso, mas precisamos contar tudo o que sabemos. Você pode me ajudar?" Os olhos de Isabela brilharam de esperança, mas havia cautela em sua expressão. "Eles vão achar ela? Vamos fazer tudo o que pudermos. Para isso, preciso que você me diga como ela era e qualquer lugar que ela possa ter mencionado." Houve um momento de hesitação antes de Isabela começar a falar. "Minha mãe sempre cuidou da gente. Ela gostava de cantar para o Gabriel dormir", disse, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. "Ela tem cabelo castanho até aqui", apontou até os ombros, "e olhos verdes iguais aos do Gabriel." Eduardo fez uma anotação mental. "Isso é muito útil, Isabela. E você lembra onde ela costumava ir? Algum lugar seguro que ela mencionava?" A menina franziu a testa, pensativa. "Ela dizia que ia encontrar alguém para ajudar a gente, mas não sei quem era." Isabela levantou-se e foi até sua mochila, tirando de dentro uma fotografia amassada. Ela entregou a Eduardo com cuidado, quase reverente. "É a melhor foto que eu tenho dela." Eduardo olhou para a imagem. Beatriz segurava Gabriel com um sorriso gentil, que
que contrastava com a tensão em seus olhos. Ele percebeu que aquela fotografia era mais do que um simples retrato. Era um pedaço da esperança de Isabela. Isso vai ajudar muito, obrigado. Com as informações em mãos, Eduardo enviou tudo a Henrique, incluindo a fotografia e as descrições fornecidas por Isabela. Ele sabia que cada detalhe podia fazer a diferença. No dia seguinte, Henrique ligou com as primeiras atualizações. Estamos verificando hospitais, abrigos e até delegacias. Também investigaremos os registros da mansão. Pode haver algo ali que explique por que ela voltou para um lugar tão arriscado. Eduardo sentiu um leve alívio. Finalmente, algo concreto estava sendo feito. Durante o jantar, Eduardo decidiu compartilhar as novidades com Isabela. Enquanto ela comia macarrão com queijo, ele disse: "Falei com os investigadores hoje. Eles já começaram a procurar sua mãe." Os olhos da menina brilharam. "Eles são bons?" "São excelentes. Tenho certeza de que vão encontrar alguma coisa." Isabela assentiu e, depois de um momento, perguntou: "Por que você está ajudando a gente? Você nem conhece minha mãe." Eduardo foi pego de surpresa pela pergunta. Ele colocou o garfo na mesa e respondeu com sinceridade: "Porque ninguém deveria enfrentar isso sozinho e porque acredito que vocês merecem muito mais." Isabela ficou em silêncio, processando as palavras. Depois do jantar, ela começou a compartilhar memórias mais leves de sua mãe. Contou como Beatriz fazia brincadeiras para distraí-los das dificuldades e como ela chamava Gabriel de "Nossa Luz." Eduardo ouviu, tudo com atenção, sentindo que cada palavra aproximava Beatriz de uma figura real e não apenas um mistério a ser resolvido. Ele prometeu a si mesmo que faria tudo para trazê-la de volta para os filhos. No dia seguinte, Eduardo decidiu que era hora de confrontar sua família. Ele dirigiu até a mansão dos Marques, um edifício imponente que parecia intocado pelo tempo. Fazia anos que não pisava ali, preferindo manter distância de seus parentes, mas agora evitar o confronto não era uma opção. O ar dentro da mansão dos Marques estava carregado com o peso de reuniões familiares cheias de formalidades e ressentimentos velados. Eduardo foi recebido por seu tio Álvaro, que sempre fora o mais envolvido nos negócios da família. "Eduardo, que surpresa! Pensei que tinha se esquecido de nós." "Não estou aqui para visitas sociais", respondeu Eduardo, cruzando os braços. "Precisamos conversar sobre a mansão que eu comprei recentemente." O sorriso de Álvaro diminuiu um pouco, mas ele manteve a compostura. "Claro, é um assunto curioso, considerando a história da propriedade." "História essa que parece estar cheia de manipulações e mentiras", cortou Eduardo. O olhar de Álvaro endureceu. "Cuidado com suas palavras, Eduardo. Está me acusando de algo?" "Estou querendo respostas." Eduardo se aproximou, os olhos fixos no tio. "Encontrei documentos que mostram que a mansão foi tirada da família de Beatriz de forma desonesta. Quero saber qual foi o papel do meu avô nisso e até onde você está envolvido." Álvaro respirou fundo, como se estivesse medindo suas palavras. Seu avô fez o que era necessário para proteger os interesses da família. Aquela propriedade era valiosa demais para ser desperdiçada nas mãos de pessoas que não tinham condições de mantê-la. "Proteger os interesses da família?" Eduardo repetiu incrédulo. "Isso é desculpa para usar influência e dinheiro para prejudicar outra família?" O tom de Álvaro ficou mais firme. "Não seja ingênuo, Eduardo. Negócios sempre foram assim. Aqueles que não sabem jogar o jogo perdem. Seu avô não fez nada que outras pessoas não fariam." Eduardo sentiu a indignação crescer. "E você? O que fez? Qual é a sua parte nisso?" Álvaro sorriu, mas o gesto estava carregado de cinismo. "Fui eu quem finalizou a transação. Seu avô deu as ordens, mas coube a mim garantir que os papéis estivessem em ordem." "Em ordem ou manipulados?" O silêncio de Álvaro foi resposta suficiente. Eduardo balançou a cabeça,
sentindo um misto de raiva e decepção. Sabe o que é mais irônico? Aquela mansão foi comprada por mim sem que eu soubesse que a nossa família era responsável pela ruína das pessoas que viveram ali. Você e meu avô transformaram essa casa em um símbolo de ganância. A manhã começou com uma ligação que fez o coração de Eduardo disparar. Era Henrique, e seu tom de voz carregava urgência. Eduardo, temos uma forte indicação de que Beatriz pode estar viva. Eduardo sentou-se, o coração acelerado. Onde ela está? Ainda não sabemos o local exato, mas um contato encontrou registros recentes de uma mulher que corresponde à descrição dela. Foi vista em um hospital público em uma cidade vizinha há algumas semanas. E depois disso? Perguntou Eduardo ansioso. Ela desapareceu novamente, mas parece que está se movendo para se proteger. Além disso, um funcionário do hospital se lembra de ouvir Beatriz mencionar que estava reunindo provas contra alguém e que precisava ficar fora do radar. Eduardo processou as informações rapidamente. Beatriz estava viva e tentando lutar contra algo maior. Henrique, intensifique as buscas. Procure em abrigos, hotéis baratos e qualquer lugar onde ela possa estar se escondendo. Já estamos nisso. Avisarei assim que soubermos mais. Após desligar, Eduardo sentiu um lampejo de esperança. A confirmação de que Beatriz estava viva dava um novo propósito à sua luta, mas também aumentava o senso de urgência. Enquanto ele refletia, Isabela apareceu na sala carregando Gabriel no colo. Eduardo decidiu que era hora de compartilhar a notícia. Isabela, eu falei com os investigadores. Eles acham que sua mãe está viva. Os olhos da menina brilharam. Sério? Onde ela está? Ainda não sabemos exatamente, mas temos uma pista. Estamos fazendo tudo o que podemos para encontrá-la. Isabela ficou em silêncio por alguns momentos, depois perguntou: ela está fugindo deles, não está? Eduardo assentiu. Sim, mas isso só mostra o quanto ela é corajosa. Ela está lutando por você e pelo Gabriel, assim como vocês têm sido fortes por ela. Mais tarde, enquanto examinava novamente os documentos do baú, Eduardo encontrou algo que havia passado despercebido. Uma menção a um nome específico no diário de Beatriz. A anotação era breve, mas carregada de significado. Elias disse que poderia me ajudar. Não sei se posso confiar nele, mas não tenho muitas opções. Eduardo imediatamente enviou uma mensagem a Henrique pedindo que rastreasse qualquer pessoa chamada Elias que pudesse ter conexão com Beatriz. Enquanto isso, observava como as crianças haviam mudado desde que chegaram. Isabela sorria mais frequentemente agora, e suas brincadeiras com Gabriel eram mais descontraídas. Uma tarde, enquanto ela desenhava na mesa da sala, Eduardo percebeu como ela se parecia com Beatriz na foto. A mesma determinação nos olhos, a mesma força silenciosa. Você desenha muito bem, comentou ele, observando os traços precisos no papel. Isabela olhou para ele com um pequeno sorriso. Minha mãe que me ensinou. Ela dizia que arte é uma forma de guardar memórias. A simplicidade daquela frase tocou Eduardo profundamente. Ele começou a imaginar como poderia transformar a mansão em algo mais do que apenas um hotel. Talvez um lugar que pudesse ajudar outras famílias, um símbolo de esperança em vez de perda. Seus pensamentos foram interrompidos por uma nova ligação de Henrique. Eduardo, encontramos Elias. Ele era um antigo funcionário da mansão. Alguém que conhecia bem a história das duas famílias. Ele quer falar com você, mas apenas pessoalmente. Eduardo sentiu que estavam próximos de uma descoberta importante. Marque o encontro. Preciso saber tudo o que ele sabe sobre Beatriz e sobre o que realmente aconteceu com aquela mansão. Enquanto desligava, olhou para Isabela e Gabriel brincando no tapete. A cena o lembrou de por que estava lutando. Não era apenas por justiça, mas pela chance de dar a estas crianças o futuro que mereciam. Vamos encontrar sua mãe, murmurou para si mesmo.
e vamos transformar essa história em algo diferente.